Eu acho bom você sentar, porque hoje o assunto não é para amadores e se você chegou até aqui, é porque você está pronto para receber essa informação. Oi, eu sou a Maria, mentora, professora, terapeuta dentro da área integrativa e de autoconhecimento. E eu tô aqui para te ajudar a voltar um pouquinho mais para esse lugar sagrado que habita dentro de você e muitas vezes você se esquece que ele existe. Eu acho que para a gente começar esse assunto, que envolve muito o despertar da consciência, e o que é esse despertar, a gente precisa entender que nós, enquanto humanidade, estamos passando por um processo de transição planetária. Então, o que que significa isso, Maria? A gente está saindo de uma frequência energética na Terra, onde estávamos em um processo de expiação, então de aprendizado, onde as pessoas ainda estavam ligadas muito ao aprendizado através da dor. Então, pessoas que ainda precisam passar por depressão, passar pelo processo, pelo caminho da ansiedade, pela escuridão, para que elas de fato encontrem a luz no fim do túnel. Então, nós estamos passando por esse processo, por essa transição de um planeta de expiação onde, enquanto humanidade, ainda precisávamos e precisamos passar pelo caminho da escuridão, pelo caminho da densidade, pelo caminho da dor, para que encontremos a luz, e indo até um caminho, uma frequência de regeneração, onde não mais precisaremos passar por esse caminho de dor, mas já estaremos prontos para estarmos despertos, se assim for nossa escolha, porque o despertar, ele é uma escolha, o adormecimento também, a ignorância também. E dentro desse caminho, as pessoas falam muito a frase: a ignorância é uma benção. Porque quando você não tem acesso à informação que você está tendo hoje nesse vídeo, você também não tem a responsabilidade de fazer algo com essa informação. Essa não é só uma informação que te preenche de forma vazia. É uma informação que tende a te preencher para te transformar. Só que essa transformação, ela vem de um processo de lapidação individual. Então é o que você faz com aquilo que você recebe. E dentro desse caminho de autoconhecimento, de despertar da consciência, temos a responsabilidade de fazermos algo com a informação que recebemos. Ah, Maria, então o que que é esse famoso despertar da consciência? O despertar da consciência, ele começa com alguns sintomas muito clássicos. Primeiro, as coisas param de fazer sentido para você. Ambientes, pessoas, amigos, assuntos que antes faziam muito sentido param de fazer sentido. Aquilo não te preenche mais, você começa a perceber que está faltando alguma coisa. Segundo ponto, você começa a passar por alguns lapsos, são processos de adormecimento, de automático, mas você passa por momentos onde você está muito atento, onde você está muito alerta a tudo que está acontecendo. E aí talvez possa vir um processo de ansiedade, mas é uma ansiedade que te serve ao seu despertar. O terceiro ponto é a crise de identidade. Aquilo que você aparentava para o mundo, você já não se identifica mais. Então, às vezes, você gostava de certos assuntos, você gostava de certas roupas, você gostava de certos hobbies, e aquilo vai parando aos poucos de fazer sentido, e você entra realmente num processo de crise de identidade, de entender, nossa, isso fazia tanto sentido para mim, agora não faz mais, o que está acontecendo? E é um processo de reinvenção, né, de transformação. Eu gosto muito de usar a borboleta nesse caso como um exemplo, porque é literalmente o processo de casulo. Você está entrando ali na escuridão, que é você parando de enxergar o que antes estava muito claro, mas para que aquilo ali, aquele cômodo onde você está inserido, passe por um processo de regeneração, de mudança. E aí, quando você sai, quando você redescobre quem você é, você percebe que você é algo muito maior do que você pensou que era antes. E o quarto ponto, que também é muito importante, que eu senti de falar com vocês, quando as suas metas, elas começam a ficar pouco claras para você. Então, você começa a se indagar. É um período de muitos questionamentos. Aonde eu estou indo? O que eu estou plantando? Quem eu quero me tornar? Essas coisas começam a rodear a sua mente de fato e você começa a se perguntar: o que você está fazendo aqui? Tem uma mentora minha, Gabi Staff, ela tem um canal no YouTube maravilhoso também, com vários vídeos incríveis, e ela tem uma frase no livro dela que chama Desperte Quem Você É, e essa frase, ela fala o seguinte, que o despertar, ele é um processo aonde aquilo que move o mundo já não te move mais. Então, realmente, as coisas que antes te moviam muito, seja o dinheiro, a sobrevivência,
o senso de pertencimento. E a sociedade hoje, ela nos encurrala muito pelo pertencimento, porque todos nós é um fator humano buscar por pertencimento. Então, as marcas, o marketing de todos está se inserindo cada vez mais nisso de trazer uma pauta de pertencimento. Então, se você consome tal produto, se você está em tal lugar, você traz um senso de pertencimento, de comunidade, e isso é algo que nós tendemos, enquanto seres humanos, a buscar. Esse senso de pertencimento, os lugares onde antes você estava inserido, param de fazer sentido, porque você percebe, aí eu vou citar outra mentora maravilhosa, que é a Dani Sabino. Você percebe que o ser precede o ter. Então, antes de você ter, você precisa se tornar. Porque o ter, ele começa a ficar muito vazio. As coisas que você busca, elas param de fazer sentido porque não preenche de fato a sua alma que quer despertar. Esse é o despertar da consciência. É você começar a ouvir uma voz que você antes não estava escutando. Você começar a perceber partes de você que antes você nem sabia que estavam aí, você nem sabia que existiam. Só que na hora certa, e esse momento chega para todos, seja através do sofrimento e da dor, como eu falei no começo do vídeo, ou através do amor, através de um despertar profundo mesmo, você começar a enxergar com mais clareza. É literalmente como se você tivesse miopia a vida toda e você se acostumou a enxergar de uma forma distorcida e aquilo se tornou o seu normal. Só que em algum momento, uma chavinha vira dentro de você e você percebe: nossa, mas parece que eu tô enxergando as coisas embaçadas. E aí o despertar ele vem pra te colocar uma lente, um óculos, e fazer com que você consiga enxergar aquilo que antes você não estava enxergando, a ver além do horizonte, a olhar lá pro ponto mais longe que você consegue. Só que isso não é pra fora, isso é pra dentro. É um horizonte interno, uma visão que antes você não tinha. É muito mais fácil a gente olhar pro externo, a gente olhar pra fora, a gente colocar nossas expectativas, nossos sonhos, nossas metas, nossos anseios, mudanças. E a síndrome do Salvador, né? A gente entregar às vezes ali o controle do Salvador na mão de alguém e aí você não pega esse controle pra você. É como se você tivesse um ônibus. Só que ao invés de ser o motorista, ao invés de sentar ali na cadeira e você dirigir esse ônibus pra onde você quer dirigir, você coloca alguém ali naquele ônibus, você lutou muito para conseguir aquele ônibus, para estar ali dentro daquele ônibus. Só que se você coloca outra pessoa ali, não é você que tá escolhendo o destino. Agora, se você tira o motorista, se você senta naquele banco e você pega o volante, você volta a poder direcionar o ônibus, vulgo a sua vida, para onde realmente faz sentido para você. Então é literalmente tirar o externo, tirar aquilo que a gente deixou controlar. Às vezes não é uma pessoa, mas às vezes um trauma, às vezes uma memória, às vezes uma crença limitante. Você deixou que ocupasse esse banco do seu motorista a sua vida toda. E aí, em um dado momento, no seu despertar, você sente um chamado para tirar isso de figura, do protagonismo da tua vida e se colocar no lugar do motorista de novo. E não pense que eu tô aqui pra te falar que esse é um caminho fácil, porque não é. Normalmente ele é doloroso, normalmente ele vai te exigir responsabilidade, ele vai te exigir dedicação e sustentação, principalmente. Porque a dor ela vai vir, o medo também vai vir, mas é preciso que, apesar de, você continue. Esse vídeo é um lembrete para quem está passando por esse processo. Esse vídeo é uma explicação para quem está passando por esse processo. Primeiro, para que você não se sinta perdido. E segundo, para que você não se sinta sozinho. Essas coisas acontecem com outras pessoas, mas eu tô aqui para te garantir que depois da porta escura existe uma luz que você jamais ousou enxergar. E é por ela que vale a pena que você continue. Eu espero que esse vídeo faça sentido, que ele toque o seu coração. E se você em algum momento pensou em desistir desse caminho, não desista. Persista, porque aquilo que você conhece do outro lado vale muito a pena.